Boa tarde, meus irmãos, amigos e companheiros de doutrina espírita. É com muita alegria que mais uma vez nos encontramos através dessa plataforma virtual, no Centro Espírita Seno 9 de Outubro, localizado em Moreno, Pernambuco, que tem como mentor o nosso amigo, irmão, trabalhador espiritual, Djalma de Farias. Então, dando início à nossa live na tarde de hoje, que tem como tema o Livro dos Espíritos, Luz para o Mundo de Regeneração, nós gostaríamos de agradecer a presença de todos, que possamos, nesse momento, aquietar os nossos corações para que possamos receber todo auxílio espiritual, todo amparo, toda luz dos amigos que compõem esta casa, escola, oração e trabalho, nesse momento da grande transformação. Sendo assim, eu peço a todos que, através da prece inicial, nesse momento, aquietem-se os corações, confiem na misericórdia do Pai e vamos orar. Deus Pai amado, de infinita bondade e misericórdia, mais uma vez te agradecemos a bendita oportunidade de estarmos unidos e reunidos num só coração, num só objetivo, que é aprender a nos modificar para construir, através do bem, através da vivificação do Evangelho, a nossa estrada, edificando o reino dos céus em nosso coração. Então, meus irmãos, muito bem-vindos. Para começar, na tarde de hoje, eu gostaria de fazer uma alusão que esse mês de abril, né, temos um efeméride, ou seja, aniversário do Livro dos Espíritos, que completou 164 anos no dia 18 de outubro. Ele foi lançado no ano de 1857. Então, é um livro importantíssimo, né? O primeiro livro da nossa doutrina. E temos embasamento necessário para que possamos buscar os esclarecimentos, inclusive para os dias atuais, sobretudo para os dias atuais, nesse momento em que a Terra treme. Mas a gente vai discorrer e vai ver que esse tremor é um tremor positivo, é um tremor para o bem, para que a gente possa realmente compreender quão grande e infinita é a misericórdia de Deus. Então, no Livro dos Espíritos, no capítulo dedicado à lei de destruição, Kardec estuda as causas e as razões dos desequilíbrios que se dão no planeta com uma certa frequência, ensejando que tragédias coletivas, de modo que as calamidades de qualquer natureza têm por finalidade não nos punir, mas sim convidar a criatura à reflexão da transitoriedade da matéria, ou seja, para que nós, espíritos imortais, aprendamos a refletir sobre o que é realmente importante, a matéria ou o espírito, e nos fazer compreender que a matéria ela é transitória e traz essa reflexão através do Livro dos Espíritos, nos mostrando, nos ensinando que somos espíritos imortais e temos grandes oportunidades de transformação moral. Uma vez que as dores que defluem desses momentos difíceis pelos quais nós estamos passando, especificamente agora, não é? Durante um pouco mais de um ano, não que não houvesse, mas agora com uma maior intensidade, como grande oportunidade de transformação moral, pois temos por objetivo, né, fazer com que a humanidade progrida
mais rápido. E tudo isso se dá, né, quando a gente vai analisar, pesquisar, e o que a doutrina diz desse momento. Chegado o momento de estarmos rumo ao mundo de regeneração, buscando a luz para esse mundo de regeneração, enfrentando uma transição planetária, e nós sabemos que todas as transições, elas são difíceis, porque requer de nós modificações interiores, muito mais do que exteriores, requer de nós disciplina, requer de nós trabalho, muito estudo e assim a compreensão melhor do que Kardec nos trouxe através da codificação. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 791, Kardec faz uma pergunta onde a espiritualidade responde: apurar-se-á algum dia a civilização de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido? E a resposta é sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. O fruto não pode surgir antes da flor. Então, o que é que os espíritos estão dizendo? Que nem sempre o progresso intelectual anda no mesmo nível que o progresso moral. Chegamos em um momento, a Terra, planeta Terra, estamos falando da Terra, chegou em um momento onde grandes descobertas tecnológicas, científicas, através da inteligência natural, da inteligência inclusive artificial, tem proporcionado inúmeras ferramentas ao desenvolvimento do nosso planeta. Mas, em contrapartida, moralmente, nós, infelizmente, não estamos acompanhando esse progresso, embora saibamos das consequências. Então, precisamos, nesse momento, e a misericórdia do Pai vem até nós, através de legítimos missionários do amor, para que nós possamos refletir, através das leis divinas de destruição e progresso, que nada poderá obstacular o progresso moral do nosso planeta, bem como a da sociedade enferma pelo egoísmo, desamor e paixões desenfreadas, de diversas naturezas, pois todo amor em desalinho causa as misérias que nos acontecem no transcurso de nossa evolução, pois elas são os frutos espúrios do nosso comportamento. E é por isso que quando Kardec é questionado, ele questiona a espiritualidade sobre essas leis, esses momentos em que nós precisamos realmente passar por esse processo de depuração, a nossa necessidade, é o nosso convite. Nós temos todo dia a oportunidade de reflexão, de aprendizado, de buscar novos conhecimentos, de buscar essa transformação interior, que tanto ouvimos falar na doutrina espírita como reforma íntima ou edificação do reino dos céus dentro de nós, não é? E sabemos, pois, que essa edificação não é uma edificação material, externa, que ela não vem com aparências exteriores, mas sim depende do nosso esforço, da nossa dedicação e da compreensão de cada um de nós das leis imutáveis, das leis divinas, dessas leis que regem todo o universo. No livro, né, o Manuel Filomeno de Miranda, a gente sabe que o Manuel Filomeno de Miranda tem toda uma obra, todo um trabalho através da psicografia do Divaldo Franco, desde a transição planetária, Amanhecer de uma Nova Era, esse último livro, né, que nós tem muitas citações, eu trouxe algumas citações no rumo do mundo de regeneração. Então, eis porque, como nos ensina o Manuel Filomeno de Miranda, no prefácio, não desse livro atual, mas do Transição Planetária, datado de 2010, ora, há 21 anos quase, né?
11 anos, perdão, 11 anos, que nos dias atuais, olha só, ele dizia isso no prefácio desse livro, Transição Planetária, em 2010, que nos dias atuais as dores atingem patamares quase insuportáveis. E a loucura que toma conta dos arraiais terrestres tem caráter pandêmico, ao lado de transtornos depressivos, da drogadização, do sexo desvairado, de fugas psicológicas, dos crimes estarrecedores, do desrespeito às leis da ética, da desconsideração pelos direitos humanos, animais da natureza, chega-se ao máximo desequilíbrio, facultando a interferência divina a fim de que se opere a grande transformação de que todos temos necessidade urgente. Ou seja, já víamos nesse processo, não víamos acompanhando moralmente a evolução intelectual, onde doenças de natureza psicossomáticas, as depressões, os vícios, não só os morais, mas também os vícios materiais, a nossa falta de apreço, de cuidado com o nosso planeta, a nossa natureza, em todos os reinos, a nossa indiferença com o nosso próximo, o nosso próprio egoísmo, fez com que chegasse esse momento em que precisa-se acelerar esse processo e que muitos não mais voltarão a este planeta nesse momento. Então, precisarão ser exilados, últimas oportunidades serão dadas e é preciso que a gente entenda o nosso papel enquanto trabalhadores do Cristo, enquanto divulgadores da doutrina espírita neste momento. Então, precisamos refletir com muita calma essa transformação, essa necessidade. Já em 2010 ele dizia que era urgente, ele nos alertava dessa urgência. Continua nas suas obras, mas nós nos mantivemos numa zona de conforto. Ou seja, não acordamos, continuamos fazendo ou nos tornando recalcitrantes nos mesmos erros, no mesmo nível de acomodação. Muitas vezes as pessoas perguntam a nós, né, através das lives, das palestras, dos encontros doutrinários, das reuniões federativas, se a gente observa como espírita, se a gente acredita realmente, diante de tudo que a gente está vendo, que nós estamos caminhando para a transição planetária, que nós estamos numa transição planetária caminhando para um mundo melhor, quando se vê ainda tanta maldade, tanto desamor, tanto ódio ainda em alguns corações recalcitrantes no mal. E sim, com muita firmeza, eu afirmo, estamos sim. E afirmo porque sabemos, e quando a gente conhece e estuda todo o Evangelho, estuda a obra kardeciana, a gente entende a codificação, a gente entende que tudo obedece a uma ordem universal, competindo-nos somente auxiliar no combate ao mal. Ora, se a gente refletir nesse sentido, a transição ela vai ocorrer. Ela está ocorrendo. Ela já começou. Nós estamos rumo a um mundo de regeneração. Cabe a cada um de nós que aceitamos o convite do Cristo, que aceitamos como seus servidores, como seus divulgadores, como seus aprendizes, auxiliar no combate ao mal. Isso é muito mais importante, isso é muito mais grandioso do que a gente pode imaginar. Não é só fazer o bem, mas é também combater o mal. É preciso que a gente preste atenção. A transição já está ocorrendo. O planeta será regenerado. A nós cabe a escolha. Onde eu ficarei nesse processo? Eu irei auxiliar
Eu irei, nesse momento, ajudar num processo de cocriação com o Divino Governador, com os espíritos celestiais que estão nesse momento nos auxiliando, ou eu vou continuar no meu sono, que não me leva a contribuir para um mundo melhor, com o coração endurecido, deixando de lado a oportunidade de crescer, de servir e de acompanharmos esse planeta. Então, quando no novo livro do Divaldo, do projeto Manuel Filomeno de Miranda, que é abordado, né, no rumo do mundo de regeneração, cita-se: a sociedade terrestre está necessitando aprender pela experiência do sofrimento, a correção moral do comportamento e a educação mental dos pensamentos, de modo que conclua ser a casa mental a sede da vida pensante, portanto, a área co-criadora da vida. Isso nos lembra muito um livro chamado Pensamento e Vida, do Emmanuel, quando ele nos atenta, quando ele nos convida, nesse livro, como o nosso manual de reencarnantes, de como devemos proceder, e mostra-nos a importância da nossa educação vibracional, da nossa educação mental. Não é apenas da intelectualidade que se fala. Pelo contrário, se fala da necessidade de aprender com a experiência. Por quê? Porque as lições nós já temos, conhecimento do Evangelho, leituras, nós já temos. O que é que nos falta? Vivenciar, assim como Jesus o fez, todas as leis de Deus. Vivenciar ativamente, experimentando, experienciando o seu evangelho de amor, cumprindo todas as leis de Deus, buscando no próximo, no nosso semelhante, um instrumento do nosso trabalho, do nosso crescimento, do nosso aperfeiçoamento. Então, quando chegamos nesse momento em que temos a necessidade de passar pelo sofrimento, entendamos como não por castigo, mas porque não aprendemos pelo amor. E quando a gente não consegue fazer pelo amor, aprender pelo amor, a dor nos convida à reflexão. E o momento é esse. Essa pandemia e todo o processo em que viemos acompanhando há algumas décadas, decorre da nossa falta de adequação com as leis de Deus. E, portanto, é preciso que a gente se eduque. Mas não se eduque apenas intelectualmente, que a gente eduque os nossos pensamentos. E é por isso que é tão importante, quando a gente lembra no Evangelho, a passagem quando diz assim: orai e vigiai. Vigiai o quê? Os nossos pensamentos, a nossa casa mental, a sede da vida pensante. Portanto, a área co-criadora da vida. E é por isso que hoje, né, também a gente vê uma grande contribuição da doutrina espírita através de todas as obras, sobretudo da série psicológica de Joana de Ângeles, da importância da nossa transformação, da nossa consciência, no nosso processo de cura, de autocura, de perdão, de auto-perdão, da nossa transformação e da nossa responsabilidade. Temos alguns outros livros pela AME Brasil, como o próprio André Moreira, Cura e Autocura, e tantos outros. Quando faz o que a gente já falava há muito tempo na Casa Espírita, nos convida a refletir. Ora, a cura depende de cada um de nós. A nossa transformação é um processo individual.
Então é preciso que a gente eduque a nossa casa mental para que a gente continue e acompanhe a evolução na Terra. Ou seja, se não fizermos, a gente tem uma outra opção, que é ser exilado. Assim como a gente cita tanto e sabe dos nossos amigos e companheiros de capela. Chegará um momento em que aqueles irmãos recalcitrantes no mal não mais terão condições de acompanhar a vida no planeta azul. Então, sendo assim, a gente precisa entender e refletir que a vida humana é mais de natureza mental que orgânica. Olha a importância dessa colocação. A vida humana é mais de natureza mental que orgânica, estabelecendo os parâmetros de comportamento conforme as ideias mais íntimas, pois ninguém foge de si mesmo, nem das suas construções mentais. Nós somos o que pensamos. Então, nós somos o resultado das nossas ideações, daquilo que alimentamos nas nossas construções mentais. Então, por que é importante essa reflexão? É para que a gente tenha a certeza, que a gente tenha a confiança que precisamos sim modificar a nossa faixa vibratória. Esse convite já nos foi feito há muito tempo. E a gente vem adiando, a gente vem protelando. Eis que chega o grande momento e fomos sacudidos por uma pandemia. Uma moléstia física de consequências morais e consequentemente também uma transformação que exigirá daqueles que querem continuar habitando a Terra modificar-se. Modificar-se porque o universo tem suas leis vigorosas e dispõe de recurso para tudo regularizar. Não fomos nós que criamos essas leis perfeitas. Foi o Pai. E essas leis ela vai regularizar tudo, chegado o momento. A cada momento em que for necessário, teremos sim de cumpri-las ou não, e fazer a nossa escolha, nosso livre-arbítrio. Mas a gente sabe que o sofrimento é um processo de purificação das misérias morais, a fim de que o espírito consiga recuperar a pureza inicial e para a qual está destinado. Essa é uma citação no livro No Mundo de Regeneração, do Eurípides Bazanufo, que é um colaborador nesse momento do nosso planeta. Então, quando a gente diz assim, olha, a gente precisa recuperar, nós fomos criados para a felicidade, nós não fomos criados para o mal. Fomos criados sim, simples e ignorantes. Mas como está no próprio livro dos Espíritos, perfectíveis. Ou seja, seremos um dia espíritos crísticos. Cabe a nós escolher quanto tempo levaremos nessa jornada imortal. Então, nós estamos destinados à felicidade. Deus não nos criou para o sofrimento. Então, ele é apenas um processo que, quando o amor não consegue, nos serve de purificação de misérias, das misérias morais. Estamos num momento anunciado, como já repeti, e a gente vai ouvir muito ainda falar em todas as lives e estudos doutrinários, de mudança do planeta para uma ordem superior, ou seja, para um planeta de regeneração. E aí fica a questão, né? Uma questão que cada um irá responder, e eu já me fiz essa pergunta, e gostaria que vocês também pensassem
não é? Como o nosso Pai é bom, assim como a Adina está falando aqui, e justo, a gente precisa viver a necessidade dessas calamidades, como está aqui bem colocado pela Edna na questão 783 do Livro dos Espíritos. O ser humano, a gente precisa resolver o que? Eu vou me adaptar, eu vou me enquadrar às leis imutáveis de Deus, ou eu quero ir para o exílio. Eu preciso voltar e refazer a minha caminhada. É uma escolha nossa. Porque o ser humano, quando a gente observa, durante muito tempo, acostumou-se tanto à brutalidade que fazer o certo, fazer o bem, nos dias atuais, parece uma grande virtude em desaparecimento. Ou seja, ora, eu dar um sorriso, um bom dia, eu ser cordial, eu ser solícito, eu fazer o bem, isso é um favor que eu faço? De forma alguma. Isso é meu dever, enquanto filhos de um Pai de amor e bondade, enquanto servidores do Cristo, porque aceitamos esse convite, estamos aqui todos nós, não apenas eu, mas todos vocês, aceitando participar e contribuir nesse processo. Então, sabendo que fazer o bem é um dever nosso, não um favor à humanidade. Jamais, e eu tranquilizo muito aqueles corações aflitos, porque eu acredito em tudo que está escrito no Evangelho. Eu acredito em todos os ensinamentos do Cristo. Eu acredito na obra da codificação. Jamais as sombras logram vitória. Porque basta que um raio de luz dissipe as trevas da mesma forma como o amor vence toda a ignorância em cumprimento às leis divinas. Então, de forma alguma, por mais difícil que pareça esse momento, a sombra não prevalecerá. A luz se fará, porque o amor vence a ignorância. E é um amor muito maior do que a gente está acostumado. É um amor de um Pai infinitamente justo e misericordioso. É um amor que nos fortalece e que nos faz firmes nesse momento em que a terra chora. Mas que amanhã nós nos uniremos e agradeceremos com lágrimas aos olhos e corações felizes pela bendita oportunidade de que estamos sendo acompanhados e estamos tendo o momento de colaborar. Muitas vezes a gente diz assim, olha, imagina como foi ser convidado, aqueles que foram convidados a ser apóstolos, discípulos do Senhor, que quando ele esteve até encarnado na terra, puderam ver Jesus de perto. E eu transformo essa colocação e digo assim, Jesus está nos convocando novamente. Como fez com os 70 da Galileia. Como fez e faz todos os dias para que a gente continue nessa marcha e para que a gente contribua nesse processo. Então, que a gente não recuse esse convite. Que a gente tenha força, fé, coragem, resignação para ajudar nessa mudança planetária. Porque quando for possível para nós espíritos, compreender que somente o amor propicia a felicidade em qualquer circunstância, tempo e lugar,
haverá oportunidade de transformar adubo em flores, desgraça em ventura. E essa é uma oportunidade da gente transformar todas as doenças, todas as misérias morais em dias gloriosos e venturosos do porvir. Esse é o convite que nos faz o nosso Cristo, nosso governador, através da sua pleide de espíritos amigos que nesse momento estão atuando perante a humanidade, nesse processo em que estamos vivenciando. A mudança planetária será radical, porque o progresso é inabordável e ninguém pode detê-lo. Está no livro dos Espíritos, lei de progresso. Ninguém vai deter, ninguém pode deter o progresso, porquanto está entre as maravilhosas leis de Deus. Então essas leis são imutáveis. Chegado o momento, elas se farão cumprir, quer queiramos ou não. O Pai não deseja o aniquilamento dos maus. Ele não quer aniquilar nenhum dos seus filhos. Mas o desaparecimento do mal ainda existente em cada um de nós, que é muito diferente. Quando as pessoas pensam, então, esses desencarnes coletivos, essas leis de progresso de causa realmente, né, muito sofrimento, muita dor, muita destruição, haveria Deus querer o nosso mal? De forma alguma. Assim ele não era soberanamente bom e justo. Mas o que ele quer é o desaparecimento do mal que ainda habita em nós. Por quê? Sabemos que está no Evangelho que nenhuma ovelha será perdida. O Pai resgatará até a última. E assim nós aprendemos. Como aqui tem um comentário dizendo, estamos sendo convidados para plantar as sementes de regeneração. Sim, sementes essas que não perecerão. Sementes essas que frutificarão. Porque o solo, se a gente permitir, ele é fértil. A terra está sendo preparada para isso. Então, voltando um pouquinho, nos séculos 19 e 20, o Espiritismo foi nos apresentado. Mas é chegado o momento de sua vivência. Então, não é incomum quando a gente vai fazer os estudos nas casas espíritas, e a gente pergunta, quais são os livros da codificação que você já leu? Já leu toda a obra da codificação? O Pentateuco? Alguns, não. Eu conheço o Evangelho, o Livro dos Espíritos, alguns livros dos médiuns. O que é que você conhece da codificação? Conhece a Revista Espírita? Tem o hábito de ler o Reformador, de estar procurando saber como está o movimento espírita, não só no Brasil, mas como no mundo, no seu estado? E eis que é chegado o momento de sua vivência. E todos devemos nos preparar para amar e servir sem dimensão. Somos os trabalhadores da última hora. E para tanto, nós precisamos. E aí eu vou trazer algumas reflexões que eu fui procurando, ajuntando, né? A gente sempre ouviu falar, olha, os trabalhadores da última hora, os trabalhadores da vinha. Mas a gente sempre na nossa zona de conforto, na nossa zona de acomodação. Eis que os trabalhadores da última hora, para servir, precisa simplicidade no coração. Precisamos ser simples. Servir ao Cristo, servir ao próximo, cumprir as leis de Deus, requer simplicidade no coração. Pureza em nossos sentimentos. Isso a gente vai até lembrando do sermão da montanha, o sermão do monte. Pureza nos nossos sentimentos. Abnegação no serviço. Quantas vezes
a gente se recusa a trabalhar em benefício do Cristo. E não é nas casas espíritas, nos templos, nas igrejas, é no nosso próprio lar. É na nossa própria casa. É em torno de nós que estão os maiores desafios, onde precisamos ter abnegação para servir. E, mais ainda, quem serve ao Senhor deve servir com alegria. Quem serve a Deus, amando e respeitando a seu próximo, deve fazer com alegria. E aí a gente lembra, não são as práticas exteriores, mas sim a simplicidade com que a gente vê os abnegados trabalhadores incansáveis do Cristo agindo em nosso benefício. Eu cheguei a refletir muitas vezes. Imagina a Legião de Maria, exemplificando o trabalho enorme que está tendo. O Divaldo cita, através do Manuel Filomeno de Miranda, Isabel, a Rainha Isabel de Portugal, também ajudando nessas zonas inferiores. O nosso médico, abnegado Bezerra de Menezes e tantos outros, colaborando imensamente nesse momento em que a Terra precisa expurgar os seus males. Mas o trabalhador de última hora, tudo isso que a gente está falando aqui, só vai ocorrer no momento em que despertarmos a nossa consciência, não para pregar o Evangelho, mas para vivificá-lo, assim como fez Jesus. Para que a gente vivencie cada página, cada linha daquilo que a gente fala, daquilo que a gente escuta, daquilo que a gente prega. Para que a gente tenha coragem e dizer assim, eu sou imperfeito, eu tenho limites, mas eu me esforçarei. Porque eu estou no momento, a Terra está no momento de despertamento. Vamos despertar e viver. E não despertar apenas e saber. E para isso a gente precisa combater a indiferença. Nós não podemos ser mais indiferentes à dor do próximo. Nós não podemos mais cruzar os braços perante o desamor, perante as agressões de qualquer natureza, a qualquer ser vivo, a qualquer questão ambiental. Nós não podemos mais ser indiferentes ao próximo. E é o próximo que naquele dia foi colocado em nosso caminho. Não é apenas aos nossos próximos, no nosso círculo de constelação familiar. Mas o próximo que Jesus escolheu para que a gente sirva naquele dia. E a gente não sabe onde vai encontrá-lo. Mas a gente tem que acordar todo dia com essa disposição. Eu quero encontrar alguém que, em nome de Jesus, eu possa auxiliar. E não precisa ser com recurso material. Não precisa ser através de um passe, de uma palestra, de uma água fluidificada ou magnetizada. Pode ser emprestando os meus ouvidos. Pode ser sorrindo. Pode ser abraçando. Pode ser levando uma palavra de conforto e carinho. E também, sim, claro, quando possível, atenuando as dores materiais. Porque faz parte do nosso trabalho com Cristo. A gente precisa, nesse momento, dessa grande transição, ressignificar valores. O que significa ressignificar valores? A que eu dou valor? O que é importante para mim? E talvez por isso a gente precisou desse momento de confinamento social,
de confinamento emocional também, porque nos levou a um mergulho interior profundo, onde tivemos que também ressignificar relações interpessoais, sobretudo valorizar o núcleo familiar. Então, todo esse convite, ele foi feito e foi feito de forma muito intensa. Estávamos terceirizando relacionamentos, valores. Não que a escola não tenha a sua grande contribuição, que os grandes pedagogos, assim como Kardec, que os grandes educadores não tenham a sua tarefa aqui na Terra. Mas e nós pais, filhos, irmãos, netos, primos? Qual é o nosso papel no nosso núcleo familiar? Será que a gente não estava um pouquinho ou afastado dessas relações familiares, do nosso núcleo familiar, terceirizando a educação dos nossos filhos, as escolas, as ajudantes do lar, entregando os nossos pais, os nossos avós aos cuidadores, porque simplesmente precisávamos de tempo para trabalhar, não tínhamos tempo para sequer olhar para, muitas vezes, o recinto em que com muito suor cada um construiu material que é a sua casa. Estávamos muito preocupados com outros valores. E aí vem o maior chamado. Bom, se a gente não consegue olhar e ressignificar as nossas relações interpessoais, principalmente no núcleo familiar, como é que a gente vai amar ao nosso próximo? E é o nosso próximo desconhecido também. Porque nesse mundo para o qual estamos caminhando, teremos que ter corações uníssonos, numa vibração de amor, numa vibração de ética, de coerência e de respeito com todos os seres. Então, assumir esse compromisso que a gente aceitou desde nosso processo, antes mesmo de completar esse nosso processo reencarnatório, assumir e não transferir culpa e responsabilidades. Mudando a nossa postura perante nós, o próximo e o mundo. Mas isso tudo de acordo com os sentimentos e com os ensinamentos de Deus. Os ensinamentos divinos que nós temos conhecimento. Através, tivemos a primeira revelação, a segunda revelação, mas ainda o Cristo veio até nós e vivificou e nos ensinou como fazer. A terceira revelação, a doutrina espírita, o Consolador prometido, para que a gente promova esse encontro consigo mesmo, que a gente se purifique através da autocura. Por que purificar-se através da autocura? Porque enquanto estivermos doentes, nós estaremos em desalinho. Enquanto nós não buscarmos no amor a vivência real, nós ainda estamos afastados das leis de Deus. Então é preciso que a gente tenha esse mergulho interior e que a gente vá buscar a nossa reforma íntima, não querendo curar os outros, mas buscando a nossa cura, a nossa autocura, a edificação do reino em nossos corações. Esse é o convite do Cristo. E é por isso que nenhuma casa espírita, e eu estou falando de casa espírita porque somos espíritas, promete a cura a ninguém. Nem mesmo o próprio Jesus assim o fez. A cura espiritual. Ele sempre indagou: queres que eu te cure?
Crês que eu te possa curar? E se aqueles que foram curados por ele, a exemplo dos 9 leprosos, os 10 que foram e os 9 que tornaram a adoecer, porque não alimentaram na sua sede mental a verdadeira cura, a verdadeira proposta do Cristo. Então, as curas materiais, elas podem ou não ocorrer. Mas a cura a que Jesus nos convida, nos propõe, é a cura espiritual. Essa que não perece, porque somos espíritos imortais. E, nesse momento, nós estamos vivenciando um convite divino, mas um convite rigoroso à mudança de hábitos, comportamentos. Há um processo de educação espiritual que nos ensina que o reino dos céus encontra-se no coração pacificado, no sentimento de amor, de compaixão e de ética para com todos. Pois as pandemias morais da indiferença pela dor do próximo precisa ser extinta. E sendo assim, urge a união em sentimentos e no amor, pelo bem da humanidade. Ou seja, esse convite que nos é feito, né, a tudo que a gente está vendo, que mais grave do que a pandemia material é a pandemia moral, porque essa também decorre da indiferença em relação ao outro. Kardec nos ensina ainda que o quinto e último período do Espiritismo seria o da renovação social. Esse que estamos vivenciando. Porque o amor é a maior terapêutica preventiva e curativa que existe. Isso já nos ensinou o Cristo e diversas vezes nos relembrou e mostrou. O amor é o caminho para a cura. Então, cumpre-nos assim reconhecer que todo espírito mora no que pensa e se classifica pelo que faz. Essa é a reflexão do grande Emmanuel. E que se a gente for trabalhar um pouco mais a fundo, o que a gente pode concluir? Bom, reconhecer que todo espírito mora no que pensa e se classifica no que faz. Quem eu sou de verdade. Então, como eu me classifico nessa progressão de mundos? Eu estou me preparando para esse novo amanhecer da Terra? Cada um sabe a resposta. Cada um tem em si a sua consciência. Cada um conhece as suas dificuldades, os seus erros. Mas cada um é capaz de modificá-los, de construir um novo amanhã. Então, em todos os momentos, a gente não pode esquecer, sobretudo nesses momentos que a gente, meu Deus, por que tanto sofrimento? Onde é que está a providência e a misericórdia divina? É justamente em todos esses momentos que a providência divina age em nosso benefício. Os divinos mensageiros, sob o comando de Jesus, estão nesse momento participando, colaborando nas atuais ocorrências planetárias. Acreditem, minimizando as aflições humanas e abrindo espaço ao dia radiante de amanhã, que se aproxima rico de bênçãos e de plenitude. Então, nós não temos noção de quanto, incansavelmente, muitas vezes quando exaustos,
estamos em repouso físico, esses benfeitores estão reunidos em diversas casas espíritas, em diversos locais assim preparados para socorrer em nome do amor maior, para que a gente entenda mais rapidamente a lição e que a gente consiga mais rapidamente sair desse momento tão crítico. Porque há de amanhecer, há de brilhar um novo momento, porque Deus assim quer. Emmanuel tem uma citação que eu também separei para vocês, para todos nós, que diz assim: lembremos-nos de que não há céu para quem não edificou o paraíso em si mesmo. E aprendamos, sobretudo, a sentir com amor, a fim de que o amor nos eduque para a extinção das trevas. É a educação pelo amor. Então, por que a gente às vezes quer a felicidade se a gente não trabalha para ela, para que ela ocorra? Eu digo com muita certeza, de quando a gente observa a vivificação do Cristo e exemplo de trabalhadores abnegados, como o próprio convite que houve ao Bezerra de Menezes ir à esfera superiores, e não, eu vou ficar ao lado dos meus irmãos da terra. Assim como muitas mães estão pedindo para serem exiladas junto aos seus filhos para o planeta que receberão os exilados da terra. Porque nenhum ser que ama é capaz de abandonar, é capaz de deixar o outro sozinho. Então, o amor vai nos educar, vai levar ao combate às trevas. Nós vamos vencer, sim. Então, observa-se desse modo a natureza. Eu chamo um convite para vocês, e também falando que a gente precisa nesse momento agora, que estamos já chegando ao final da nossa live, fazer alguns convites para que a gente tenha possibilidades, que a gente consiga de verdade, através do conhecimento do Livro dos Espíritos, Luz para o Mundo de Regeneração, observar a natureza do nosso campo íntimo e acautelar-nos para o futuro, ter cautela, porque sem dúvida há inúmeras moradas no universo infinito, mas nós seremos escravos ou senhor do templo do bem ou do cárcere do mal que a gente escolher para a nossa residência, através da nossa sede, do nosso comportamento mental, nos caminhos da vida eterna. Nós é que escolhemos. Nós estamos tendo esse direito de escolha, esse livre-arbítrio. Nós é que vamos dizer se continuaremos nesse planeta ou se iremos passar um tempo no cárcere e refletir sobre quantas oportunidades nós perdemos. E eu gostaria de terminar as nossas considerações, as nossas reflexões, lembrando que sempre há tempo, que sempre temos oportunidades, que a cada dia, a cada segundo, a cada átimo, nós recebemos um convite do Senhor para servirmos com amor, com abnegação e com muita alegria.
e deixo a reflexão de Emmanuel para que a gente guarde em nosso coração como um convite para vivificar, para vivenciar as nossas novas experiências com luz no mundo de regeneração. Diz Emmanuel: amemo-nos uns aos outros, e uma luz nova brotará no terreno vivo da nossa alma, constrangendo-nos a sentir que só o trabalho no serviço ao próximo é capaz de conduzir-nos à comunhão com a verdadeira felicidade, que decorre do nosso ajustamento às leis do Pai Celestial. Sendo assim, meus irmãos, é com muita alegria que nós concluímos mais uma atividade no Centro Espírita 9 de Outubro, Seno, com o mentor Djalma de Farias, tendo sede em Moreno, Pernambuco. Com muita gratidão que nós refletimos sobre as informações contidas no Livro dos Espíritos, que trará para nós caminhos seguros e diretrizes para que nós consigamos, sim, buscar, segui-las, vivificando o Evangelho do Cristo. Sendo assim, eu vou convidá-los a receber nesse momento as reflexões da nossa prece final, agradecendo a participação de todos, agradecendo a confiança de todos os irmãos encarnados e desencarnados que fazem parte dessa casa grandiosa de trabalho e divulgação espírita, agradecendo a Deus. Pai amado, de infinita bondade e misericórdia, vós que nos deste a vida, vós que sois o sol a nos guiar sob as mãos do nosso governador espiritual Jesus, sob o amor e abnegação de todos aqueles que estão nesse momento unidos e reunidos nessa grande transição, daqueles que incansavelmente laboram e oram por todos nós, para que consigamos o mais rápido possível nos alinhar com as leis de Deus. Que possamos para isso ter amor, fé, perseverança, empatia, confiança em nosso próximo e em nós mesmos. Amemo-nos e respeitemo-nos, assim como o Senhor Jesus nos ensinou. Muita paz para todos. Muito obrigada.